E aí, galera dos sextos anos do Sanico Teles, tudo bem? Bem, a aula de hoje é sobre a segunda semana do volume 2 dos PETs, né, dos planos tutorados. E nesta segunda semana, as atividades focaram muito a questão do período neolítico. Na última semana, falou-se muito da questão da divisão da pré-história, o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é aquela fase em que o homem vivia como nômade, ou seja, ele não sabia plantar, logo ele precisava estar em constante movimentação para ir em busca de seus alimentos. Então ele era um povo como os ciganos, como os beduínos do deserto da Arábia, como muitos povos ainda que existem por aí, que não têm um local fixo, eles são errantes, né? Estão sempre caminhando. No caso do ser humano, essa caminhada constante era em função da necessidade de se buscar alimentos. A partir do momento que o homem desenvolve a técnica agrícola, ele deixa de ser nômade e passa a praticar o sedentarismo, ou seja, ele passa a viver no mesmo lugar, preferencialmente muito próximo ao local aonde ele realiza as plantações. É justamente essa fase neolítica, que as atividades desta semana estão focando no sexto ano. Os equipamentos, as técnicas que os homens pré-históricos foram criando, foram inventando, foram desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo da longa história do período neolítico. O período neolítico, ele começa logo após a fase que nós conhecemos como Era do Gelo. Foi uma fase de grande resfriamento do planeta Terra. Muitas espécies humanas não sobreviveram a essa fase porque não tinham condições de inteligência para criar condições, para criar mecanismos, melhor dizendo, para sobreviverem a um frio, ao inverno intenso. Não tinha verão, não tinha outono, não tinha as estações do ano, ficou tudo inverno durante muito tempo. Depois que a Terra ficou com esta configuração climática que nós temos hoje, outonos, invernos, primavera, verões, todos muito bem definidos, foi a partir daí que o homem aprendeu a desenvolver a agricultura. A partir daí, ele se torna sedentário. Então, sedentarismo é um termo que quer dizer aquele que vive por muito tempo, por um longo período de tempo, ou até mesmo por toda a vida no mesmo lugar, certo? No caso, então, o fator primordial, ou seja, o fator mais importante que levou o homem a deixar de ser um andarilho em busca constante de alimentos e o torna um ser sedentário, ou seja, um ser mais parado, que passa a viver mais numa mesma região, é o desenvolvimento da agricultura, o que os historiadores chamam de revolução agrícola, porque foi uma verdadeira mudança, né? Uma verdadeira revolução na vida do homem. Existe uma diferença, né, entre revolução e revolta. Revolta é algo que você faz para poder reclamar de algo que não está legal. Você não quer mudanças profundas, você quer apenas que aquilo que você não está gostando deixe de existir, deixe de ser praticado. Agora, uma revolução é quando se cria ou se faz algo que gera uma profunda, uma grande transformação na vida das pessoas, daquela comunidade, daquela sociedade, do mundo em geral. E isso a agricultura, o desenvolvimento, a prática agrícola proporcionou. E aí, meus queridos alunos, as 3 questões que estão relacionadas diretamente a essa semana estão atreladas, conectadas a essa questão do plantio. Na primeira questão, ele fala de alguns instrumentos, ele cita lá a criação da enxada, da foice, do moinho manual, e
que foram instrumentos desenvolvidos ainda na pré-história, né? Olha só, a enxada, algo que praticamente todos nós temos, quase todos nós temos em casa, é uma invenção pré-histórica. Então, a questão 1, ele pede para você justamente trabalhar, buscar informações sobre a utilidade, para que servem esses instrumentos, certo? E se eles são, né, desses instrumentos que eles criaram na época, ele pede para você pesquisar e descobrir outros instrumentos, além desses que ele cita na pergunta, qual outros instrumentos foram criados e até hoje, quais são utilizados e para que servem. Na atividade 2, ele pede para você fazer um resumo, procurando falar sobre como é que o homem vivia na época do período neolítico. Muito simples, eu acabei de falar para você. É um período marcado pela sedentarização do homem. Então, o homem passa a viver próximo a onde ele desenvolve a agricultura. Ali, ele aprende a criar suas cabanas, que mais tarde vão se transformar em casas, palácios, templos. Passam, né, melhor dizendo, a existir regras para evitar as confusões, não é aquela coisa, cada um faz o que quer. Cria-se o governo, geralmente o homem mais velho, o mais experiente daquela vila, daquele grupo, passa a comandar, a determinar quais são as regras, a ser a autoridade daquela comunidade agrícola, porque as primeiras comunidades sedentárias eram comunidades agrícolas. Foi a partir daí que começam a surgir as cidades. Então, ainda no Neolítico, muito próximo ali às plantações, começam a surgir um grande número de pessoas. Cada vez o homem vai se reproduzindo cada vez mais, porque o alimento agora ele mesmo pode produzir em quantidade, em fartura, então ele passa a se reproduzir mais. Outras pessoas começam a chegar e vir a morar próximo e ajudar nessas atividades agrícolas, e começam a surgir as primeiras vilas, que mais tarde vão se transformar em cidades. Então, isso também é uma característica do período neolítico, que você pode escrever no seu resumo. E a terceira questão, ele pede para você pesquisar e conversar com a sua família sobre alguns objetos de cerâmica, porque durante o período neolítico o homem inventa os vasos, inventa o prato, inventa copos, ele inventa uma série de utensílios, né, vamos dizer assim, materiais domésticos que passam a ser usados para ele se alimentar, para guardar os alimentos, os grãos. Então a pergunta da terceira questão é justamente essa. O que você tem de cerâmica na sua casa? Se você tiver alguma coisa, o que você tem? E se tem, para que serve? Para que sua mamãe, o seu papai utilizam esse objeto de cerâmica ainda? Beleza? Essas são as atividades dessa semana 2 do volume 2 dos PETs. Tá fácil, tá tranquilo. Beleza? E lembrando, para a turma que faz tudo online, essas questões foram todas disponibilizadas no Google Formulários, lá no Google Forms. Você pode responder por lá direto, tá só, joia? E lá no Google Forms, lá na sala de aula, né, no Classroom, eu deixei para vocês uma série de sites específicos de história para que vocês possam acessá-los e fazer pesquisas, aprofundar o conhecimento, caso as questões exijam que você busque mais informações. Beleza? Um forte abraço e até a próxima semana.